Neste vídeo eu vou mostrar como fazer a tela principal de listagem dos veículos com os filtros. Primeiramente a gente vai implementar o front-end para já deixar o layout pronto para quando a gente fizer o funcionamento da tela. Então vamos lá para a implementação. Eu já estou aqui com o projeto rodando. Então no meu VS Code eu já rodei aqui o comando npm run dev. Também tem o outro terminal que eu rodei o composer server. Então a gente vai começar com a criação do controller. Ele vai ser importante porque é por onde vai passar todas as requisições do sistema, de listagem, de cadastro, visualização e exclusão. Então vamos lá. Para poder fazer a criação do controller, eu vou utilizar o comando já do Laravel. Então vou entrar aqui dentro do Docker. Beleza? Caso você esteja utilizando o Windows ou Mac, você não vai precisar fazer essa etapa. É só digitar o próximo comando diretamente. Opa, faltou aqui o bash. Beleza? E aqui agora eu vou digitar o seguinte comando. php artisan make controller. E aqui eu vou dar o nome do controlador que eu quero, que vai ser o vehicle controller. Beleza? Então quando eu der o enter aqui, ele já vai fazer a criação desse arquivo aqui para mim. Se eu quiser eu posso dar um Ctrl clique, ou senão ele vai ficar aqui dentro da pasta app http controllers vehicle controller. Como eu fiz a criação aqui por dentro do Docker, esse arquivo criado está sem permissão de escrita. Então, vou criar um terminal novo aqui e vou dar permissão para todos os arquivos dessa pasta. Então, vou voltar aqui, colocar um chmod 777-r sistema veículos. Opa, faltou o sudo aqui. Beleza, agora eu já dei permissão. Posso até fechar esse terminal aqui. E agora eu já vou conseguir editar aqui esse meu arquivo, beleza? Dentro dele eu já vou criar um método aqui, que vai ser o public function list vehicles. Ele vai retornar uma view do Laravel. E aqui dentro dele, por enquanto, ele só vai dar um return view. Opa, return. E aqui eu vou colocar exatamente o nome da visualização que vai ser retornada. Então, por enquanto, aqui vai ser a view de index. Vou colocar aqui as documentações, já meio padrão. Vou colocar um @returnView. Beleza? Aqui em cima ele já fez o import aqui do retorno. E agora eu vou precisar criar essa tela aqui, tá? Mas antes de criar, eu vou criar a rota que vai chamar exatamente esse método aqui do controller. Para a criação das rotas aqui do sistema, eu vou vir aqui dentro de routes e aqui eu tenho alguns arquivos. Os dois principais são esses daqui, o API e o web. No caso a gente vai utilizar o web porque a gente vai criar o sistema completo com o Laravel. Mas caso a gente estivesse criando uma API, a gente colocaria as rotas todas aqui dentro do API PHP, beleza? Então vou abrir aqui o web e eu vou mudar exatamente essa solicitação aqui para a rota barra. Atualmente ela está retornando aqui essa view de welcome. Só que eu quero fazer ela buscar lá do controller. Então vou fazer dessa forma. Vou apagar essa function aqui e vou colocar vehicle controller. Beleza? Ele já fez o import aqui para mim. E vou colocar class. Beleza? Aqui agora, como segundo parâmetro, eu vou informar qual que é o método que eu quero chamar. No caso aqui é o list vehicles. Vou até copiar aqui para não ter risco de colocar o nome errado. E agora eu vou nomear essa rota. Beleza? Então vou colocar aqui name. E o nome que eu vou dar vai ser vehicles.list. Só tirar aqui. Esse nome é importante, porque depois no front-end a gente vai poder chamar essa rota pelo nome dela, beleza? E é importante que essa rota ela não pode estar duplicada, então esse name aqui ele tem que ser único. Então fechou, a gente já criou aqui a rota, já criamos também o controller, porém agora a gente tem que criar essa visualização chamada index para poder retornar e mostrar corretamente. Os arquivos de view aqui do Laravel eles ficam dentro de resources e aqui dentro de views, certo? No caso, eu vou criar um arquivo aqui na raiz mesmo, dentro do resources, chamado index.blade.php. Precisa exatamente dessa extensão aqui para poder indicar que é um arquivo Blade aqui do Laravel. Então, dentro de um arquivo Blade, a gente vai poder ter alguns comandos, como for each, condicionais. Então, por isso que ele precisa ser um arquivo Blade. Na verdade, eu criei aqui dentro de resources, mas é dentro aqui de views. Beleza? Já arrastei aqui e já corrigiu.
Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? O Laravel ele já tem aqui um layout padrão que está dentro aqui desse app.blade, certo? Então, ele já tem aqui uma navbar, ele já tem aqui o esqueleto da aplicação. E dentro desse esqueleto, ele destina aqui dentro desse main, com esse yield, um conteúdo que a gente vai poder colocar aqui dentro, certo? Então, a gente vai conseguir injetar um conteúdo de uma página diretamente aqui. E para fazer isso, a gente vai vir aqui dentro do index e a gente vai falar que ele vai estender exatamente um layout, que vai ser o layouts.app, certo? Então ele vai vir aqui dentro da rota, dentro da pastinha views, layouts app, beleza? Então é daqui que ele vai estender. E aqui eu vou indicar que eu vou criar a seção de conteúdo, que é aquela section content. Vou colocar section content, certo? E aqui já vou dar um @endSection. Se não me engano é assim mesmo. É desse jeito mesmo. Então eu já estou indicando que eu vou colocar todo o conteúdo que tiver aqui dentro, ele vai ser colocado aqui dentro do app.blade, beleza? Então vamos voltar para a tela, ver se esse teste aqui já está sendo impresso. Vou atualizar aqui. Então ó, carregou a tela aqui, ele já está aqui com o menu superior novo e também aqui já está com o teste impresso. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou separar essa tela em duas partes. A parte da esquerda vai ficar o filtro e a parte da direita vai ficar a listagem ali dos veículos. Então para fazer isso, eu vou utilizar aqui umas classes do Bootstrap. Então a primeira vai ser a div com uma classe container, que vai englobar todo esse conteúdo. E para separar eu vou fazer da seguinte forma. Vou criar uma div com uma classe row, vou criar uma classe de linha. E vou criar uma classe, duas divs com classes de coluna. Então, class col do tamanho 3. E vou criar aqui uma class col 9. Vou colocar aqui um teste 1, teste 2. Então, basicamente, o Bootstrap ele tem um sistema de 12 colunas, tá, no total. Então, a tela inteira, o Bootstrap divide em 12 colunas. Então eu quero informar que essa coluna primeira ela vai ter um tamanho só de 3, ela vai ser uma coluna menor, e aqui vai ser uma coluna maior com um tamanho de 9. Então na tela aqui ele vai ficar mais ou menos dessa forma, certo? Então vamos colocar aqui já os filtros. Então para os filtros aqui, eu vou utilizar mais algumas classes do Bootstrap, então eu vou criar uma div com class card. Dentro aqui vai ter uma div class cardBody. Dentro dela eu vou colocar um H4. H4 aqui. Vai ter o título de filtros. E vou colocar um HR, que é um separador aqui do HTML. E agora aqui embaixo eu já vou poder colocar o formulário de filtro, beleza? Então ele vai ser um farm method do tipo get. E aqui ele vai ter uma action que vai chamar exatamente a mesma rota, de veículos.list. Porém, a gente vai passar valores para essa rota, certo? Porém, para chamar essa rota aqui dentro, eu vou utilizar o name da rota, fazendo route veículos.list, certo? Então, essa aqui é uma palavrinha reservada aqui do Laravel, que ele disponibiliza para eu poder acessar alguma rota, e aqui eu indico qual que é a rota de acordo com o name. Dentro desse formulário aqui, eu vou começar a colocar os campos. Então, o primeiro campo vai ser uma div class MB3, o MB aqui para dar um margin bottom, e eu vou colocar um label for, o campo vai ser o de marca, então brand aqui, o class vai ser o farm label, que é uma classe do Bootstrap, e aqui dentro eu vou colocar marca. E agora eu vou colocar o input, então vai ser o input, vai ter o tipo texto, a classe, que é a classe padrão do Bootstrap, que é a Farm Control. O ID vai ser brand. O name, eu vou colocar como filter, brand, porque depois eu vou fazer o filtro e eu preciso passar ele dessa forma aqui para poder filtrar corretamente. Aqui eu vou colocar um autocomplete como off, só para ele não completar com as opções do meu navegador. E aqui eu vou colocar um value. Eu vou escrever aqui o valor e já explico corretamente o que é.
Para poder colocar qualquer expressão do Laravel, precisa dessas duas chaves aqui, igual eu fiz aqui em cima. Então vou colocar request filter, passando aqui o brand, ou então vazio. Beleza? Então basicamente isso aqui vai fazer o seguinte. Deixa eu só fechar o input. Basicamente isso daqui vai fazer o seguinte. Quando o usuário digitar qualquer coisa aqui no campo de marca e clicar para fazer um filtro, o valor que ele colocou vai ficar salvo exatamente nessa variável aqui, dentro desse request filter brand, certo? Então vamos supor que ele foi lá no campo de marca, digitou Ferrari, esse valor vai ficar aqui dentro, certo? Caso ele tenha esse valor, ele vai manter nesse campo. Agora, caso não tenha, esse campo vai ser vazio. Isso é importante para caso o usuário clique para fazer um filtro, ele não perca o valor que ele clicou para filtrar, beleza? Então o valor que ele digitou não vai ser perdido, certo? Então aqui o primeiro campo já está certo, deixa eu ver na tela como ficou. Então ó, já tem aqui a parte de filtros e o primeiro campo. Vamos para o próximo campo agora. Eu vou duplicar aqui para ir mais rápido, mas ele vai ser um campo um pouquinho diferente. Então vou mudar aqui algumas variáveis, então veículo year, que vai ser o ano do veículo. O tipo desse campo vai ser range. Aqui as classes vai ser form control range. Eu vou colocar uma classe w100 para esse campo de range ocupar a largura total. Então aqui é o id 100. O id aqui vai ser igual aqui em cima, o filtro também, aqui o value também. Esse campo, por ser do tipo range, ele vai ter alguns atributos a mais. Então vai ter o step, que é de quantos em quantos esse campo vai pular. Então no caso vai ser de 1 em 1 mesmo. O valor mínimo, que eu vou colocar, como é ano, vou colocar 1990. E o valor máximo aqui, 2023. O value filter aqui, ou ele começa com o que o usuário colocou, ou com 2023. E aqui agora eu vou fazer um esquema que é o seguinte. Esse campo do Bootstrap, por padrão, se eu voltar aqui na tela, ó, ele não indica qual que é o número que está selecionado. Então eu vou colocar esse número aqui embaixo para poder facilitar para o usuário. Então, para fazer isso, eu vou utilizar aqui uma funçãozinha, então onInput, eu vou colocar document.getElement by id. Eu vou pegar o elemento yearsRange, que depois já vou criar ali embaixo, yearsRange, e vou colocar um texto nele, então innerText. Esse texto vai ser exatamente o document.getElementById. O ID vai ser exatamente nesse campo. .val. Ou seja, eu basicamente vou pegar o valor desse campo e vou atribuir aqui esse valor para um span. Já fechei aqui o campo, vou colocar um BR e agora eu vou colocar o span com o texto. Então vou colocar aqui até, colocar um span. Ele vai ter exatamente essa classe. E aqui eu vou colocar um esquema parecido com o daqui de cima, na verdade igual ao daqui de cima. Beleza? Então deixa eu ver se meu campo já funcionou. Ele não pegou corretamente o valor aqui, deixa eu ver o que faltou. Bom, estava faltando só eu tirar esse daqui aqui. Deixa eu ver se já está funcionando. Beleza, já está funcionando aqui o campo, então eu já consigo mexer nele aqui e ele já troca os valores. Os outros campos são bem parecidos com esse, então eu também vou duplicar. Então vou pegar aqui. O próximo campo vai ser o de quilometragem, então vou colocar km. Aqui eu vou colocar, no meu caso o atalho é Alt-J, e eu consigo selecionar todos os outros campos também, beleza? Então vou trocar aqui para quilômetros. Caso no seu caso não seja o Alt-J, procura por Select Similar Words no VS Code, que provavelmente você vai achar aí o atalho. Beleza? O meu vai estar diferente porque eu tenho os atalhos personalizados por aqui. Então já mudei aqui. O step aqui eu vou colocar como 1000. O valor mínimo eu vou colocar como 10.000. Então 10.000 km rodado. Vou colocar o máximo aqui como 200.000. Aqui eu vou colocar como valor máximo também. Aqui eu vou trocar, em vez de years range, vou colocar kilometers range.
Beleza, e aqui também vou colocar 200 mil. Já vou criar o próximo campo aqui. O próximo campo é o de preço. Vou trocar aqui em cima. Trocar de quilômetros para price. Certo? O próximo campo aqui vai ser o campo do tipo texto. Então vou pegar esse modelo daqui de cima. Vai ser o campo de cidade. E o último campo ele vai ser um pouco diferente, que vai ser o campo do tipo de veículo. Porém, ainda assim, vou duplicar a estrutura padrão. Aqui, o label ele vai ser Comfort Type. E aqui vai ser tipo de veículo. Que aqui, basicamente, ele vai ser um select com duas opções, que vai poder ser novo ou usado. Então, aqui eu vou trocar o input para um select. Então, vai ter o for. Aliás, aqui não vai ser o form, aqui vai ser o class form select, que é a classe do Bootstrap, o ID de type e o name como filter type, igual ali nos outros campos. Aliás, não tem essa aspas. E aqui dentro do select a gente vai ter algumas options. Então, vou colocar a primeira option aqui. Vou colocar um value vazio nela. Vou colocar selecione uma opção. E as outras opções eu já vou fazer aquele mesmo esquema, para caso o usuário tenha selecionado alguma opção, ele não perder esse valor. Então vou colocar aqui a option. E aqui dentro da option eu vou dar uma quebrada e vou colocar um @if e set, ou seja, se já tiver request com filter type e a request do filter type, opa, faltou isso aqui. Se tiver request do filter type e a request do filter type for igual a novo, então eu vou colocar um atributo que vai ser o selected. Então o valor já vai vir selecionado. Vou colocar um @endIf. Aqui dentro do option vou colocar novo e vou fazer a mesma coisa para o usado. Então aqui eu vou trocar para usado. Perfeito, o select já vai estar funcionando. Então voltando aqui na tela, o filtro já está pronto aqui, completo, tudo funcionando. Posso digitar os valores aqui, posso selecionar uma opção. Na verdade faltou aqui só os botões de ação, que vão ser os botões do filtro. Então vou colocar eles rapidinho. Então aqui embaixo dessa div, dentro do form, eu vou criar uma nova div. Que vai ter as classes aqui do Bootstrap. A classe dGrid, para ficar com o display grid, e um gap de 2. E aqui dentro eu vou colocar um button, que ele vai ter as classes btn, btn primary, para ficar na cor azul, um margin bottom de 3, o type dele vai ser de submit, e aqui ele vai ter filtrar, e o segundo botão aqui que vai ser um link, na verdade, e ele vai somente redirecionar para a rota da listagem, route vehicles.list, beleza? Aqui vai ser a rota o botão de resetar os filtros. Então ele também vai ter essas classes aqui. Porém eu vou mudar a cor dele para outline, secondary, e que vai ser o botão de limpar filtros. Então beleza, filtro completo aqui na tela. Vamos colocar aqui os cards dos veículos. Para o card, primeiramente eu vou colocar um card só, porque depois a gente vai fazer uma estrutura de repetição para passar por todos os veículos e aí popular eles dinamicamente. Então aqui dentro eu já vou colocar uma div class row, ela vai ser um row calls 1, row calls md3, md-3 e também um g4, certo? Isso aqui já é basicamente as classes padrão do Bootstrap para poder fazer
uma grid de cards, tá? Então vai ficar uma grid aqui com cards de 3, tá? Então vai ficar 3 cards por linha. E aqui dentro eu vou poder criar uma div com class call e dentro dessa o card. O div class card, ele vai ter também um H100, então um rate de 100. E aqui eu vou poder colocar, primeiramente, uma imagem, que depois eu vou colocar o src dela certinho, deixar vazio por enquanto. Aqui vai ter a class card img top. Vou colocar uma div com class card body. E dentro dela eu vou ter uma div class card title, então vai ser o título do card. Vou colocar um margin bottom de 2. Então aqui, título, vou colocar os textos fixos mesmo, beleza? Aliás, aqui no card title, em vez de div vai ser um H5. Aqui agora eu vou ter um parágrafo com a class card text secondary para ficar na cor cinza. E também o margin bottom de 2. Vai ter 2 subtítulos, então vou só duplicar aqui por enquanto. Vou ter um outro H5, que vai ser o H5 do preço. Ele só vai ter um MB5 por enquanto. E aqui eu vou ter uma div que vai ter aquele botão de entrar em contato. Então, vou colocar aqui dentro uma class actions. E dentro dele também vou colocar um button com a class btn para ter o estilo de botão, btn primary para ser azul. E por enquanto só vou colocar isso, entrar em contato. Aqui para essas actions eu quero fazer, na verdade, que esse botão entre em contato ele sempre fique fixo lá embaixo, certo? Então eu coloquei essa classe actions aqui para eu poder definir um estilo de fixar esse botão entrar em contato lá embaixo. Para colocar um estilo aqui, aqui dentro de resources, sas, app.css, vou colocar o ponto .actions e vou colocar o seguinte estilo. Vou colocar um position como absolute. Vou colocar um bottom 0, então para ele fixar embaixo. E vou colocar um margin bottom de 16. Para ele fixar embaixo, mas poder ter uma margem ali, beleza? Então vou voltar aqui na tela e já tem o card aqui, só está faltando a imagem. Para a imagem, enquanto eu não fiz o upload delas, eu vou pegar uma imagem de um carro, colocar aqui no projeto e já vou fazer ela aparecer aqui. Então basicamente peguei essa imagem desse carro aqui, coloquei aqui dentro do diretório public, eu criei esse diretório assets e depois criei um outro diretório chamado images e coloquei a imagem do carro dentro dela. Depois a gente vai fazer o upload dessa imagem diretamente aqui para dentro desse diretório, mas por enquanto coloquei fixo aqui mesmo. E para poder fazer essa imagem aparecer lá na tela, eu vou colocar aqui dentro do src. E vou colocar o valor fixo aqui por enquanto. O Laravel também disponibiliza esse outro recurso para poder pegar os assets, então eu posso colocar aqui asset e passar o caminho exatamente a partir aqui da public, tá? Então vai ser assets /images e o nome da imagem. Então, vou colocar ferrari.jpg, acho que é JPEG. Deixa eu ver como é que eu coloquei. Então aqui dentro da pasta public, assets, images, ferrari.jpg, certo? Então a imagem já vai estar aparecendo lá. Então já está aparecendo aqui certinho o card, era isso mesmo que eu esperava. Se eu duplicar esse card aqui, ele vai aparecer várias vezes e já vai fazer mais ou menos o efeito que eu espero. Porém eu não vou duplicar por enquanto, porque depois a gente vai passar por uma estrutura de repetição, pegando todos os carros cadastrados no banco. Beleza? Nesse vídeo é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar como criar a tela da Home, também com os filtros, que vai ser a tela ali do administrador, que ele vai poder editar, excluir, visualizar e filtrar os seus veículos, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!